Fala pessoal, especulando a bolsa na área, atendendo a pedidos do Bruno Medeiros, pediu algumas moedas aqui para a gente analisar. Eu vou analisar hoje a Shiba Inu, Matic, Troy, DOT e Yost, tá? Vou analisar essas 5 moedas, longo e curto prazo, começando com Shiba Inu. Primeiro eu vou pedir para a galera curtir, compartilhar, tocar a sineta, se inscrever no canal, dar uma moral pra gente aí, falou? E vamos começar aqui com essa análise aqui de Shiba Inu e posteriormente as outras. Vamos começar aqui, ó. A gente tem uma retração, tá? Tentar fazer de forma bem objetiva. Traçando aqui uma retração de Fibo, a gente pode notar essas linhas que eu tracei aqui, são linhas de suporte e resistência de intraday, tá? Então, traçando essa linha de Fibo aqui, a gente está realizando aqui numa região, após essa expansão, de 61%, tá? Uma região de força. E parece que deu uma embarrigada aqui e vai querer voltar a subir. A gente precisa, aqui no gráfico de um dia, que a gente rompa essa região aqui de 0,000,05671. Eu vou falar só os números, tá? Fora os zeros. A gente sabe que são casas decimais, né? Então, para ficar mais tranquilo. Então, a partir desse rompimento aqui, tá? Eu vejo uma possibilidade de entrada nessa moeda. Rompimento dessa linha de tendência aqui. Tá? Dessa linha de tendência não, desculpa. Da linha de tendência também, mas dessa resistência, tá? Que são esses topos anteriores. Eu vejo uma possibilidade de stop aqui em 41,89, tá? Buscando um alvo aqui em 87,57, tá? Isso para uma análise de longo prazo. Uma análise de curto prazo, a gente tem aqui, ó, a gente está com os preços aqui, com as médias, né? As médias móveis mais curtas por baixo do preço, tentando romper essa zona de resistência que provoca essa média com inclinação negativa azul, tá? Então a gente está aqui nessa região. Podem acontecer duas coisas aqui, tá? Ou a gente voltar para testar, perder essas médias aqui e voltar para testar essa média aqui de baixo, para aí sim voltar a subir mais uma vez, tá? Ou a gente já pode fazer esse rompimento aqui, testar essa região de resistência e sair. Tá? De qualquer forma, dentro de uma análise de curto prazo aqui, para a gente definir uma entrada, a gente teria que usar aqui, tá? Essa janela de entrada, né? Que é o nosso stop. Primeiro a gente define o risco para depois saber qual vai ser o retorno. Então, diante desse risco aqui, eu aceito um risco de 4,5%. A gente tem uma folga aqui embaixo desses suportes. Essa aqui é uma região de suporte bem importante. Aquela primeira situação eu acho que não sei se vai acontecer, apesar de a gente ter tentado 3 vezes aqui esse rompimento, tá? Mas eu vejo isso aqui como uma posição de inflexão do preço. O preço despencou aqui, tentou subir, deu uma embarrigada, e agora a gente começa a construir topos e fundos ascendentes, né? Fundos ascendentes principalmente, topos não, topos descendentes, tá? Mas a gente, dentro dessa janela de entrada aqui, a gente precisa estabelecer um stop aqui embaixo, tá? Embaixo dessas regiões de consolidação, de preferência essa aqui. Se cair mais, dá para tentar pegar um gatilho de compra. Mas, de qualquer forma, eu prefiro deixar fazer esse movimento aqui e posicionar meu stop aqui embaixo, tá? Entrar aqui, tá? E posicionar o stop aqui embaixo desse suporte, tá? É uma moeda difícil de pegar a entrada, porque ela é uma moeda muito nova e ela tem uma volatilidade muito grande, tá? Então, ela dá essas porradas aqui e tira a nossa oportunidade de janela de entrada, né? Por conta de margem. Mas, se pegar uma entrada aqui alavancada e ela der uma porrada dessa aqui para cima, é um ganho absurdo, tá? Vamos aqui para a próxima, pra gente não perder muito tempo. Vamos falar aqui sobre Matic, tá? Matic é mais uma moeda que eu também tô de olho. Isso aqui é o gráfico diário, ela deu esse pernadão aqui, essa expansão. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci, a gente vai perceber que ela tá aqui numa região justamente de 50%, que ela testou, né? Até tentou testar de 61%. É uma região de força. Agora, começa a colocar uma vela mais feia, tá, galera? Ameaçando a perder essa média móvel aqui, e provavelmente a gente pode vir buscar aqui esses patamares de 1,55, tá? Mas, se a gente conseguir segurar aqui e romper isso aqui para cima, dá para posicionar uma entrada aqui justamente no rompimento dessa resistência, tá? Buscando esses alvos aqui no topo anterior. E se perder isso aqui, a gente espera para tentar achar um ponto de entrada aqui ou em 1,55, tá? Ou aqui em 1,48, tá? Eu acho que é até onde ela pode realizar. De qualquer forma, a gente está aqui numa zona de resistência, né? Que esse topo anterior que foi rompido. Tentou fazer um pullback aqui. Isso aqui é uma região, tá? Então a gente ainda pode dizer que esse pullback aqui ainda não foi descartado. A gente ainda pode tentar, da partir daqui, começar a subir. Mas a gente vai colocando aqui uma vela esquisita aqui no dia de hoje. Vamos ver aqui como é que vão ser as próximas horas, tá? A gente tem a virada de vela aqui das 21 horas, tá? Então
a princípio é queda, tá? A tendência é tentar perder essa região aqui de suporte e vir buscar aqui 1,62, posteriormente 1,47, 1,48, que é justamente aquela região de 60% que a gente falou. Para a gente fazer uma entrada comprada aqui, preciso que rompa essas médias para eu poder entrar. Situação bem parecida com as outras moedas, né? A gente está aqui também numa situação, um gráfico intraday bem pesado. Agora a gente está colocando aqui uma divergência, inclusive para minha estratégia de... Essa aqui é a Troy, tá? Inclusive para minha estratégia de mercado futuro, né? De operações mais curtas, de swing trade, essa situação aqui não é uma situação muito favorável nessa moeda, né? Então, o mercado divergente, ou seja, a gente tem uma tendência de alta no gráfico de um dia, né? Inclusive tem até que não, né? Até que aqui a gente tem uma convergência, tá? Nesse caso aqui. A gente fez um topo duplo, reverteu a tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ameaçando perder esse fundo aqui. Perspectiva de queda, na minha opinião, porém, se a gente reagir aqui, conseguir romper essas máximas aqui, ó, a gente pode ter uma possibilidade de entrada com grande alavancagem, tá? E com grande potencial, com força compradora, né? Alguma coisa parecida com o que aconteceu aqui, ó, nessa pernada, tá? Ela realiza devagar e porra forte, né? Então, eu acho que pode acontecer isso, tá? Mas, a princípio, de cara, deixa eu tirar essas linhas aqui, de cara, nessa moeda, na Troy, eu vejo uma situação aqui de mais venda do que compra. Se colocassem uma arma na minha cabeça e mandasse fazer alguma coisa, eu venderia e não compraria, tá? Precisa me provar muito ainda esse gráfico, beleza? E o gráfico de intraday também, conforme eu disse, completamente vendido. Dá até para tentar uma venda aqui, tá? Tentando buscar, colocando um stop aqui nessa posição, acima dessas médias, e um alvo, né? Se eu abrir uma posição vendida aqui, ó, então a gente colocaria um alvo aqui, ó, nesse suporte aqui, e um stop curtinho. Acho que é interessante essa operação. Operação vendida, né? Tendo em vista que a gente tem bastante suporte aqui também, porque a gente tá começando a reverter uma tendência aqui micro, né? De intraday, e a gente precisa ainda perder esse fundo aqui para confirmar essa tendência. Então é uma situação bem esquisita. Na real mesmo, a gente tem aqui um padrão de indecisão, tá? A gente tem esse padrão aqui de indecisão. No momento aqui, eu não faço nada, só venderia se fosse obrigado mesmo, tá? Porque a gente tem aqui, ó, topos descendentes e fundos ascendentes. Padrão de indecisão. Vai tomar uma decisão. Se sair para cima, é compra. E se sair para baixo, posição vendida. Na minha visão, é mais fácil sair para baixo do que para cima. Mas, diante desse cenário aqui, eu prefiro aguardar um pouquinho, tá? Vamos para a próxima. DOT. DOT, a gente deu uma porradinha nela uns dias atrás, né? Eu peguei essa pernada aqui, ó, de alta, fiz um lucro bom, mas agora ela tá aqui também. Isso aqui é uma região, mas igualmente, a mesma coisa, né? A gente tá aqui numa situação que a gente precisa romper essas médias para entrar comprado, mas a gente tem aqui uma situação também que a gente está tendo vários toques aqui pelo risco, tá? Vários toques aqui nessa região de resistência, fazer uma análise de intraday aqui, tá, galera? Então a gente tem vários toques aqui nessa região que podem ser, sim, um suporte bem importante. A gente teve vários toques aqui para romper também, ó. A gente opera dessa forma, tá? O preço anda dessa forma, né? Então a gente vem com topos e fundos ascendentes, tá? Realiza através de canais, lateraliza, né? Não vai para lugar nenhum, até que sai, rompe uma resistência, né? Essa região aqui de resistência foi rompida. Topos e fundos ascendentes, reverte a tendência, a gente pegou essa pernada, tenta fazer mais um topo, não consegue, perde a força. E aí bota topos e fundos descendentes, mas agora ele tenta mais uma vez fazer fundo e também não consegue, deu uma lateralizada. O que pode acontecer? Pode sair para cima, tá? Pelo risco mesmo, puro, um stop aqui embaixo para uma entrada, buscando um stop aqui, ó, vamos ver de quantos dólares dá esse stop. Seria aqui, né? Aqui é uma posição vendida, pegar uma posição comprada. Seria um stop aqui na simulação bem curto, né? Um stop de 2%. Tá? Então, se você faz uma operação de 10 dólares, você estaria arriscando 2 dólares aqui, tá? Para buscar um alvo a partir desse rompimento aqui em cima. Então, pelo risco, eu tenho um risco de 10-1 aqui nessa operação, tá? Mas é uma operação arriscada, porque a gente está muito perto do stop e porque a gente pode acontecer isso aqui, ó, dar uma violinada, bater no stop e voltar a subir, tá? É uma situação bem difícil, tá? Mas, diante desse cenário aqui, se a gente confirmar, a tendência aqui é o quê? Se a gente traçar aqui, se a gente colocar aqui a nossa RSI, né, que é o índice de força relativa, que é um gatilho, né,
um trigger, de repente, de compra aqui, né? Que dá um trigger de compra, mostra pra gente quando o preço quer ganhar força, e tá querendo apontar para cima aqui, mas ele mostra uma estabilidade nesses patamares, que é justamente essa situação aqui, tá? Que mostra no gráfico. Então, eu acho sim que pode, pelo risco, é uma operação válida, mas que não está dentro da minha estratégia, do meu operacional, do meu setup. Mas para longo prazo, é uma moeda que eu gosto. Tá? Então a gente teve aqui, ó. Peraí, desculpa. A gente pegou aqui uma. Ó, a gente fez essa realização, a gente realizou aqui até esses patamares no gráfico de um dia. Tá? A gente parece que está querendo perder essa consolidação e vir buscar aqui esse suporte, tá? Essa aqui é uma região de resistência, de suporte. Buscar esse suporte de cima e vir buscar esse suporte de baixo, tá? Dentro desse canal aqui, desse range. Então a gente pode acontecer duas coisas aqui de longo prazo, tá? A gente brigar aqui nesses patamares, estou fazendo de forma grosseira o desenho, tá? Mas a gente pode consolidar aqui embaixo, nesse canal aqui de baixo. Mas, se nessa virada de vela de agora, a gente conseguir colocar um gatilho de entrada, virar uma vela aqui amanhã e fechar, por exemplo, com um martelinho, ou então com um gatilho de compra, pode ser uma entrada, tá? Até pelo risco agora, eu aguardaria um pouquinho por conta dessa vela aqui de diário. Vamos esperar dar uma melhorada nisso aqui. Falou? Para longo prazo agora, se quiser comprar no longo prazo mesmo, para comprar como holder, tá? Eu colocaria o stop aqui, né, nesses patamares aqui embaixo, em 38,13, e buscaria dentro dessa nem alvo, né, se for comprar como investidor, mas eu acho que é um momento bom para realizar lucro, né, como holder, nessa situação seria aqui, ó, nesses patamares aqui de 72, moeda com total capacidade de buscar esses patamares, tá? Mercado deu uma. Falando um pouquinho do mercado, o mercado deu uma balançada. Vamos dar uma passada aqui no Bitcoin antes de fazer a última moeda. O mercado deu uma balançada aqui hoje, ó. Bitcoin deu uma despencada, tá? Ameaçando também perder essa região aqui de consolidação, tá? Mas vamos ver como é que vai reagir. O mercado bem volátil. Pode sim colocar um martelo e voltar a subir de novo. Nossos alvos aqui do Bitcoin, 84 mil dólares e 72 mil dólares. E para encerrar, vamos aqui na IOST, tá? Que é uma situação bem parecida aqui com as outras. A gente está aqui numa situação que a moeda está meio jogada, tá? Parece um pouquinho com a Cardano, mas a gente tem aqui uma região de suporte bem importante, tá? Então a gente tem essa região aqui de suporte que é bem interessante. Pelo risco, mais uma vez, é interessante colocar um stop aqui e tentar pegar. Aqui já não é nem mais pelo risco, né? Porque isso aqui já é um stop bem, bem longo. Vamos ver aqui quanto que dá esse stop. Já é um stop de. Estamos aqui no gráfico diário falando de um stop de 18%. Como holder, eu compraria aqui, colocaria um stop nesses patamares. Eu acho que não pode perder essa média azul, tá? Mas como trader, né? Eu preferiria que rompesse justamente essas resistências aqui de trás para voltar a subir. Então é assim, galera, o gatilho de compra funciona dessa forma. A gente precisa romper a máxima maior anterior. Então a gente precisa romper isso aqui, ó. Pelo menos essas médias, né? Pelo menos as médias. Se não for só pelas médias, o ideal seria romper essa região aqui, tá? Para dar um gatilho de entrada aqui nessa moeda mais seguro, tá? Até como investidor, eu acho que vale a pena esperar. Para que eu vou entrar aqui? Tudo bem, ó, a gente vem aqui, ó, mais uma vez, ó, fazendo o price action. Topos e fundos ascendentes, a moeda veio, numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tentou fazer novo topo, não conseguiu. Topos e fundos descendentes. Realizou aqui até no canal de baixa. A gente pode chamar isso aqui de um canal de baixa, tá? Então a gente tem esse canal aqui, ó, né, de realização. Tá há bastante tempo nesse canal. Geralmente, numa tendência de alta, um canal de baixa rompe para cima, mas eu preciso desse rompimento. Então não posso fazer nada enquanto isso, tá? Enquanto isso não acontece. Se a gente vier aqui para o gráfico de um dia, a gente vai ver que a gente tem bastante resistência por cima do preço, ou seja, temos mais resistências por cima do preço, essas linhas aqui, tá? São mais resistência e poluição para cima do preço. Você vê, ó, que ele tentou dar uma porrada, voltou, devolveu, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser rompido, não vai ser rompido de uma forma brusca, a não ser que tenha uma notícia, igual aconteceu aqui, ó. Perdeu esse fundo. Isso aqui vai ser feito de forma gradual, tá? Então a gente tem que esperar esse rompimento aqui acontecer para poder entrar como trader, né? Como swing trader, né? Então aqui, nesse caso, eu prefiro esperar esse rompimento e entrar com as médias por baixo do preço, parecido com o que a gente fez aqui em, por exemplo, nosso último game, Tron. Né? Então a gente deu essa porrada aqui em Tron. Ó, Tron tá ficando bonito de novo, tá? Possivelmente eu vou fazer outra entrada. Realizou até aqui Tron, eu saí do trade, vendi aqui, tá? Fez o lucro. E provavelmente a gente vai buscar aqui agora, fechando essa vela aqui, com esse padrão acima dessa média, eu já vou soltar logo uma entrada. Por quê? Porque eu consigo posicionar meu stop aqui embaixo, ó. Então, eu tenho condições de posicionar meu stop até aqui, ó. Gosto dessa posição, tá? Mas eu preciso, primeiro, que feche
com gatilho, principalmente, tá, galera? Principalmente rompendo esses patamares aqui. Eu tô no gráfico de 1 hora, então dentro desses critérios aqui, né, que a gente adota, preciso que rompa para ser mais segura ainda a entrada, tá? Para a gente poder reverter essa micro tendência ou romper justamente esse canal de baixa que, como a gente disse, na tendência de alta rompe para cima, né? Geralmente o canal de baixa numa tendência de alta rompe para cima. Aqui seria no gráfico de 15 minutos, se a gente colocar para perceber aqui, ó, Tron, tá? A gente está tentando romper esse canal, por enquanto não rompe. Eu só faço a entrada aqui depois que a gente fizer esse rompimento. Se possível, de repente, depois que eu romper aqui, testar aqui e voltar. De repente hoje não vai abrir uma oportunidade em Tron, não, só amanhã, tá? Ou na madrugada. Falou? Bom, era isso que eu queria falar, Bruno. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Qualquer parada é só falar, deixar um comentário aí. Falou? Muito obrigado pela atenção de todos. Especulando cripto, especular é feio. Fui.